Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um programa O Torto e o Direito. E hoje nós vamos falar infelizmente, de uma coisa que a gente não tem tido como sair um pouco, né? A gente fala de várias áreas, mas fala, infelizmente, da Covid, que na verdade é o que nós estamos passando atualmente, né? O Brasil, principalmente, e o mundo. Alguns já passaram, outros estão passando também, né? Então, hoje eu trouxe dois convidados que vieram, o terceiro a doutora vai explicar, que são médicos. Uma é a doutora Simone, que é anestesista, né, e o doutor Júlio, que é ortopedista. Eles vão se apresentar, é claro. O doutor Helder, que é infectologista, ele não pôde vir, e eu vou deixar a doutora Simone Caselli explicar. E eu queria deixar claro para vocês que isso não é um programa só de falar como conduzir, como se precaver. Isso daí eu acho que as pessoas já estão cansadas de saber. Eu quero saber a visão do médico no dia a dia, a visão do médico como mãe, como esposo, como esposa, né? Então, muito obrigado, doutor Júlio, doutora Simone, e eu vou passar para a doutora Simone Caselli. Fique à vontade, doutora. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Pedro Bottalo e ao programa pela oportunidade de nós podermos vir a público, conversar com as pessoas sobre o que nós temos passado. Na verdade, minha proposta não é falar sobre álcool, gel e máscara, que eu espero que a esta altura do campeonato todos já estejam muito familiarizados, embora a gente sempre vai dizer sobre o uso do álcool gel para higiene das mãos e máscara para proteção do próximo. Meu nome é Simone Pomente Pereira Caselli, eu sou médica anestesista, sou formada há quase 20 anos, eu cursei faculdade de medicina do ABC, fiz a minha especialização em anestesia em São Caetano do Sul, no CT ABC. Trabalhei na Faculdade de Medicina do ABC como preceptora. Depois eu fiz uma pós-graduação em anestesia cardíaca no Dante Pazanese. Continuei com medicina hiperbárica na Carolina do Sul, no Palmetto Richland Hospital. Trabalho como funcionária pública há 22 anos e meio no Hospital Geral de São Mateus, onde muito eu aprendi e onde eu tenho a oportunidade de me melhorar e ajudar pessoas. Trabalho em instituições privadas da região do ABC e da Grande São Paulo. Eu não vou citar o nome das instituições privadas, porque é merchan, né, doutor? Aí não pode? Não, eu acho que não é bem o caso. O foco é que você trabalha tanto de um lado como do outro e você tem a visão dos dois lados, né, que é o mais importante. Perfeito. Só para justificar a ausência do Dr. Helder José Minelli. O Dr. Helder é infectologista, ele trabalha em gripários, que são enfermarias somente para pacientes COVID. E arduamente ele é plantonista em terapia intensiva também, e ele adquiriu o Covid-19. Dr. Helder internado em São Paulo. Ele está bem, ele não está precisando de suporte respiratório, ele está bem clinicamente, mas ainda inspira cuidados, e como ele está tossindo bastante, ele está bastante desconfortável para participar de um programa ao vivo. Então, eu me desculpo em nome do Dr. Helder, uma próxima oportunidade. Não vai faltar. Esperamos que ele daqui a pouco esteja com a gente, dando as informações. Assim seja. E, doutor Júlio, por favor, se apresente para a gente. Vamos lá. Boa noite. Agradeço o convite aí do Pedro Bottalo para a participação desse programa. Imenso prazer estar aqui com vocês. A gente da mesma forma da Simone, eu também trabalho na área tanto pública quanto privada. Já estou atuando aí nessa área basicamente há 27 anos para 28 anos. Eu sou médico cirurgião ortopedista, basicamente sou especialista de mão, mas a gente atua basicamente também na linha de frente, em pronto-socorro, pronto atendimento, fazemos cirurgias,
fazemos consultas eletivas, cirurgias eletivas e também estamos na linha de frente aí no combate. Basicamente, vamos falar alguma coisa em relação à nossa experiência de como está sendo o nosso convívio no dia a dia, tanto com o familiar, com o paciente, com os amigos, como nós estamos se lidando com essa epidemia que, na verdade, hoje a gente nem sabe se é pico, se não é pico, se começou, se terminou, porque ninguém sabe ao certo o quando vai, o como vai, até o quanto vai essa epidemia. Isso é verdade. Né? Basicamente, cada um fala que o pico era há 15 dias, há 20 dias, há 30 dias, há 40 dias, já estamos há 105 dias da epidemia e basicamente a gente está meio perdido aí em relação a o que abrir, o que fechar, o que isolar, o que liberar. A gente, na verdade, não sabe ao certo ainda como vai progredir essa epidemia e até quando que vai essa epidemia. A gente até brinca que a gente pode colocar num paralelo que nem uma reforma de casa, né? Você sabe que começa, mas não sabe quando vai terminar, né? Exato. E até porque esse vírus, ele é uma situação nova, não só para o Brasil, é claro, mas para o mundo. Então, nós não temos um histórico, né? É o que a gente pode ter um parâmetro. A gente tem parâmetros muito restritos, né? Que aconteceu na China, que aconteceu na Itália, que aconteceu na Espanha, né? Então, a verdade é que, assim, desde o início da pandemia, ele começou em dezembro, foram a publicação dos primeiros casos, não é? A OMS aceita oficialmente em Wuhan a partir de dezembro de 2019. O fato é que, desde então, o mundo conheceu 6 milhões e 57 mil infectados. O mundo, 6 milhões e 57 mil. O Brasil responde por 530.733 no dia de hoje, dia 2 de junho de 2020. Veja, a evolução, ela se alastrou, é uma pandemia, ela não está restrita a uma região geográfica, mas ela se tornou mundial e, como o Pedro falou, o que acontece? Ela se propaga pelos meios respiratórios, gotículas respiratórias. Então, ao falar, e quando você fala, né, aquela mania, manuseia dinheiro, manuseia as coisas, o toque de mãos, então as pessoas se contaminam. É um erro muito grotesco é a pessoa achar que o foco de contaminação é ir ao hospital. Então, eu não vou entrar nessa questão, o Dr. Júlio vai explanar como nós temos atendido pacientes não Covid, porque o mundo continua. O mundo não é só Covid. E nós temos pacientes que têm infarto, que têm acidente vascular cerebral, que são submetidos à cirurgia de urgência ortopédica, porque ocorrem traumas, ocorrem condições outras no corpo que levam a pacientes a necessitar de uma apendicectomia, uma cirurgia de vesícula, e o mundo está acontecendo paralelo ao Covid. Então, as pessoas precisam entender que, eu vou ao hospital e eu vou me contaminar. Não. Eu tenho trabalhado desde março, quando a situação se tornou pública, né, iniciou o caos público, logicamente, nós temos adotado precauções muito maiores com relação aos nossos equipamentos de segurança individual e ao manejo dos pacientes. E essa é a maneira como nós temos tido todos os dias, né? Eu brinco, eu falo agora Cascão, até o Maurício de Souza deu banho no Cascão. Então tem momento de loucura, toma banho na hora que chega ao hospital, antes de sair do hospital, chega em casa, aquela brincadeira de vai tirando a roupa na lavanderia, põe tudo no saco ou joga imediatamente na máquina. É o que você disse. Nossa preocupação enquanto profissional da saúde é que nós temos outras pessoas na nossa casa. Logicamente, e quando eu falo profissionais de saúde, gostaria aqui de deixar, nós somos médicos, no meu caso, temos todos os enfermeiros, sem os quais nós não teríamos como realizar o nosso trabalho, os auxiliares e técnicos de enfermagem, que realmente é o pessoal que põe a mão na massa e mexe no paciente a todo momento. Sim. Então, os
auxiliares e técnicos que fazem as medicações, que movem os pacientes no leito, manipulam os pacientes, enfim, os serventes, o pessoal todo da limpeza, os fisioterapeutas, as fonos. Então, vamos deixar aqui bem claro, porque profissional da saúde, o médico tem o poder de decisão, ele bate a varinha e fala, vai lá e faz isso, precisa ser assim ou precisa ser assado, mas nós somos uma grande equipe. Então, imagine quantas pessoas estão envolvidas na cadeia hospitalar e quando a gente volta para casa, todos nós temos família. Eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 17. Tenho mãe idosa, tenho sogra idosa. É verdade. Vou deixar o Júlio falar também, ele está me olhando, certo? Na verdade, assim, o que a gente tem visto muito, a gente tem que pensar uma coisa. Esse, basicamente, é um vírus que todo mundo tem que colocar em si em mente. Ele tem um alto poder de contágio. Sim. Então, se contaminar é muito fácil. Só que, pelo menos, ele não tem um elevado grau de agressão. Por que isso? Temos que pensar uma coisa. Acredita que isso é importante. Quer dizer, somente de 100% que for infectado, somente 15 a 20% vão ter os sintomas e vão apresentar algo correlacionado ao Covid. A grande maioria vai ser infectado, a grande maioria vai desenvolver, mas não vai ter sintoma nenhum, vai passar desapercebido. Então, tem que pôr na cabeça que ele é autocontágio, mas não tão agressivo. Porque se ele tivesse uma agressividade maior, o número de mortes seria muito maior, o número de internações seria muito maior. Então, claro que você ter a higiene, você ter o cuidado, você ter o contato de isolamento, você ter a quarentena, isso é importante. Hoje, principalmente na nossa especialidade, que eu tenho visto, a preocupação maior nossa é os atendimentos não Covid. Porque está todo mundo preocupado hoje com atendimento Covid, e o restante dos atendimentos não Covid estão totalmente parados. Só que as doenças não param. Tem pacientes oncológicos, tem pacientes... Doutor Júlio, desculpa cortar, o senhor está saindo da... Isso. Caiu a tela. Obrigado. Melhorou? Ótimo, pode continuar, desculpa. Tem pacientes oncológicos, pacientes cardíacos, pacientes psiquiátricos que basicamente pararam o atendimento. São pacientes que normalmente teriam que fazer um atendimento eletivo, um atendimento de rotina para manter as suas patologias, as suas doenças. Isso não está acontecendo. A gente sabe que há 100 dias atrás tudo isso foi prejudicado. Porque, na verdade, o que acontece? Da mesma forma que o paciente fica com medo de passar em consulta, muito médico também tem medo de continuar o atendimento no consultório. Porque o que fala? Na verdade, o paciente vai ser contaminado se ele está contaminado. Foi o que eu falei. Como é um vírus que não tem alta agressão, muita gente está contaminada e vai em consulta sem saber e está transmitindo. Então, da mesma forma que o paciente tem medo de ser contaminado, o médico também. Então, a grande maioria das consultas eletivas de outras especialidades foram paradas. Só que, muitas vezes, essas doenças, elas também causam problema. Doenças como diabetes, doenças cardíacas, doenças oncológicas, se não forem tratadas, nós já estamos nessa epidemia há 4 meses. Essas patologias serão descompensadas e elas, com certeza, causarão muito mais problema a curto, médio prazo do que o Covid. Claro que o Covid é uma epidemia, agora ela está em alta, todo mundo está com medo de pegar, mas muita gente se esquece das outras patologias, que na verdade estão presentes. E hoje a gente sabe que na verdade é o seguinte, independente da sua agressão, do seu contágio do vírus,
é importantíssimo o paciente, a pessoa saber que a sua defesa do organismo é fundamental. Se você tem as outras patologias descompensadas, por que o paciente diabético tem mais propensão? Por que o paciente cardíaco tem mais propensão? Porque agora, normalmente, eles estão fora do controle, eventualmente não estão fazendo as suas consultas de rotina. Sua defesa do organismo está lá embaixo. Imunidade baixa, defesa do organismo baixa, e com certeza, pacientes que pegam essa patologia do Covid, com essa imunidade baixa, com certeza terão uma piora do quadro. Então, tem que pôr na cabeça que os dois lados têm medo. A gente tem medo de atender e eles têm medo de ir na consulta. Então, hoje, depois de 105 dias, que já se sabe mais algumas coisas do alto grau de contágio, do poder de agressão desse vírus, já estão voltando os atendimentos eletivos. Então, isso é importante. O paciente tem que ter em mente que hoje existem protocolos de atendimento. Hoje, os hospitais, em consultas eletivas, em procedimentos eletivos, já tem todo um protocolo pronto para prevenir e atender esses pacientes de maneira eficaz, de maneira segura. Então, tem que pôr na cabeça um pouco dessa população que a gente não pode hoje viver somente de uma patologia chamada Covid. As outras patologias estão aí, as outras patologias estão evoluindo de forma a não serem tratadas, e ali na frente a gente vai ver que o problema será muito mais grave dessas patologias que o próprio Covid. Isso é verdade. Então, é fundamental isso o paciente saber. Perfeito. Na verdade, até a doutora Simone deu uma informação. Nós temos aqui no Brasil 500 mil casos, né, infectados. Mas, na verdade, é o que a gente tem o número oficial, né? Nós não temos noção de quantos números nós temos mesmo no mundo, né? Muito menos no Brasil. Mas, quando eu citei os 530 mil, justamente eu gostaria de te dizer, em recuperação, que tiveram alta hospitalar, foram 240 mil. E dos 530 mil que nós tivemos notificação, 30 mil óbitos. Veja, Pedro, o Brasil, nesse momento, agora, é um dado que eu acho que a população precisa receber, precisa ter ciência. O serviço público no Brasil se mostrou efetivo. O SUS, que tanto foi pichado, achincalhado, roubado, você me desculpa, eu sei que é uma terminologia que a gente tem que usar com ponderação, principalmente num programa, numa mídia, mas o SUS, ele só não está melhor, ele só não está batendo um bolão, ele só não está dando um show para o resto do mundo, porque os recursos do SUS foram desviados. Digamos, não chegaram onde deveriam chegar, vai. E nós atendemos hoje os pacientes com recursos de 20 anos atrás. Eu estou te falando de estrutura física. Então, nesse momento, a corrida para o hospital de campanha, desculpe, eu só vejo como um cunho eleitoreiro. Só vejo como uma maneira de, entre aspas, justificar muita coisa errada feita rapidamente. Olha só, eu entendo que um governante imagine fazer um hospital de campanha para que as pessoas não morram na porta, como nós vimos na Itália, Nova York. Foi muito impactante ver 50 ambulâncias enfileiradas, ver caminhões passando com caixões pela rua. Na Colômbia, mortos jogados na sarjeta. Na Inglaterra, containers frigoríficos para corpos. Então, olha só, o Brasil, mesmo vivendo uma infraestrutura hospitalar de 25 anos atrás, nós temos feito e atendido os pacientes. O que mostra que os médicos brasileiros, nós temos preparo, nós temos condições, não fazemos melhor, obviamente, porque somos cerceados, nós estamos numa estrutura ainda engessada, mas se não fosse o suporte do serviço público,
Porque no serviço privado, eu como trabalho no serviço privado, eu posso te dizer, nós temos a facilidade, nós temos a fluidez com que os materiais podem ser adquiridos e, por vezes, nós temos uma qualidade desejada. E o SUS sempre foi aquela história, faz com o que tem, improvisa, quebra o galho, veja bem, dá um jeito. Mas, mesmo com todos esses detalhes, você não teve 50 ambulâncias na porta de nenhum hospital. Agora, infelizmente, o SUS está lotado, faltam vagas em UTI, faltam vagas para hemodiálise, faltam profissionais em alguns lugares do Brasil, porque já faltava. Esses senhores governantes, no Amazonas, no ano de 2019, os médicos se desligaram porque não receberam o ano inteiro. Isso a mídia falou? Não, diz que lá não tem médico e todo mundo morreu. Só que acho que agora, né? Aconteceu agora. Todo mundo saiu correndo, né? Cafundós de vários estados do Nordeste que nunca foram nem citados pela mídia. Ah, não tem hospital, não tem hemodiálise, mas nunca teve. Então, veja, a Covid, na pequena fatia que ela penaliza, e esses pacientes que vão evoluir, alguns evoluem de maneira desastrosa e grave. São para esses que a gente tem que correr e oferecer o serviço da terapia intensiva e o seu conjunto, respirador e hemodiálise, na maioria dos casos. Então, esse é o motivo pelo qual a minha especialidade hoje é a cereja do bolo. Todo mundo quer um anestesista. Porque nós temos um treinamento em via aérea, em paciente instável, grave, acessos centrais, que são coisas todas que esse paciente muito grave precisa rapidamente. É um paciente que precisa de uma intervenção rápida. Mas o que é que deixa a situação grave? São pacientes que vão ficar 3 a 4 semanas na UTI. Eu pergunto para você, qual é o país do mundo que tem leito para um paciente ficar 28 dias na UTI? Nenhum. É muito complicado, verdade. E, na verdade, o grande problema não é que não tem o leito. O problema é que são pacientes que ficam por um longo tempo em UTI e internados e uma grande quantidade sendo infectadas e tendo a doença ao mesmo tempo. Então, quando você fala que o país não tem leito, o país não tem vaga, na verdade, antigamente também não tinha, porque antigamente, para se operar qualquer patologia, também tem a demora. Para você passar numa consulta e fazer um ginecológico, a paciente fala que demorava 1 ano para fazer. Para você fazer qualquer fratura ou qualquer cirurgia ortopédica eletiva no SUS, você demora 6 meses para fazer. Então, na verdade, é que agora teve um contingente em excesso de pacientes com a doença, onde não há leito. Mas não é que o Brasil não tinha o leito, ele já não tinha mesmo leito. E agora teve uma superpopulação. Só que o que a Simone falou é verdade. 30% da população do país tem convênio, 70% é atendido pelo SUS. Se você vê o número de habitantes país, 230 milhões de habitantes, o número de óbitos por 100 mil habitantes, o país, por ter um SUS mal equipado, mal remunerado, dilapidado, profissionais desanimados, em relação ao mundo, ele está muito bem. Então, o que essa população, na verdade, está tendo hoje é um atendimento que, muitas vezes, em Itália, em Espanha, em Bélgica, não está tendo. Ah, mas lá morreu menos. Claro que lá morreu menos. A Itália tem 40 milhões de habitantes, o Brasil tem 230 milhões. Você não pode comparar. Para você comparar um estado igual, um país igual ao Brasil, você tem que comparar os Estados Unidos, você tem que comparar uma China, você tem que comparar um Japão, que tem uma quantidade de habitantes por X metros quadrados igual. Agora, o grande problema é que aqui fala, morreu 30 mil, morreu 30 mil. Infelizmente, essa é uma doença que vai matar 30, 40, 50 mil. Não tem jeito. Independe se tem hospital ou se não tem hospital, essa é uma doença que vai matar.
E outra coisa, muitas vezes nós somos taxados que, vamos comparar. Todo mundo compara, principalmente a mídia, compara o Brasil com Itália, Bélgica, Alemanha, Estados Unidos. Por que não compara com Nicarágua, com África, com Chile, com Paraguai? Quer dizer, nós somos um país pobre. Nós temos um país que, pelo que nós temos, a enfermagem, médico, hospital, estão tentando fazer o possível pela população. O possível. Tá? Eu concordo. E também não é só da parte médica. Eu vou dar essa parte médica, é claro, eu não tenho conhecimento. Mas a própria indústria que nós temos capacidade de fazer EPIs, de fazer respiradores, fazer tudo isso, mas o que acontece? Nós não temos incentivo, então é melhor comprar de fora, fica mais barato. Você vai produzir, você tem encargo trabalhista, você tem encargo de imposto, você tem a possibilidade de falir muito rápido, né? Então é isso também que não só essa parte de leito, essa situação que vocês estão falando, nós estamos passando por isso também, porque nós não temos incentivo nenhum. Não só médico, mas a indústria, o comércio, nada. Então é só o desabafo do meu lado. Não é isso que eu queria falar, mas a verdade é essa, nós podíamos estar bem melhor do que estava hoje. Pedro, mas sem dúvida, em tudo que você disse, veja, não resta dúvida, mas, olha só, essa é a nossa oportunidade, talvez, o que eu te digo, nós temos profissionais com gabarito, com qualificação, para desenvolver o respirador, para desenvolver o EPI, para produzir, nós temos a matéria, mas é o que você disse. Então, aí eu não vou poder entrar na sua seara, porque senão eu falo besteira, mas com todos os encargos, com o sistema político que continua nos sobretaxando, não é? Num esquema. Então, eu te digo assim, nessa situação toda, por exemplo, o IPVA foi revisto? Não, incentivo não. IPTU, ICMS não teve nada. Então, está todo mundo concedendo desconto em aluguel, renegociando o salário, diminuindo carga horária. E a parte mas o governo não tirou um pé. Falou, paga no final do ano, mas não tirou R$1. Isso é verdade. Paga no final do ano, nós estamos rolando dívida, não é? Sim, mas não tem desconto. É o benefício de não pagar. Então, veja... É ridículo que eu vou falar desde o primeiro programa que eu fiz aqui, espero que tenham vários, mas infelizmente eu tenho falado a mesma coisa. O pequeno empresário, o pequeno comércio, o prestador de serviço nesse país, o profissional liberal, ele sofre demais. Não tem incentivo nem na pandemia, né? Nem na pandemia. O Júlio tem clínica médica, eu não tenho, pela minha especialidade... Eu sou prestadora de serviço em hospitais, não é? Eu não tenho uma clínica para fazer, eu presto serviço em clínicas, mas o Júlio tem funcionários. Sim. Pergunta para ele como é que ele está fazendo quando um convênio, quando ele tinha 50 consultas de atendimento, ele passa a ter 5, o que ele faz? É isso aí. Incentivo. Na verdade, o governo quer que todo mundo aperte o cinto, que todo mundo ajude e que todo mundo faça a sua parte. Mas a parte deles também de segurar, de cortar o salário, de cortar o ganho. Não. Então ele quer que só a gente sofra. Vamos fazer alguma campanha para arrecadar alguma coisa. Vê se alguém político está fazendo alguma campanha para arrecadar alguma coisa. Abriu mão do salário, muitos poucos. E vou até falar uma informação do judiciário. Você pede uma liminar, por exemplo, para não pagar o IPI. A empresa está, uma indústria média, pequena, quer não pagar o IPI naquela situação porque ela está sem condição de pagar. Não está falando que quer isenção. Ela só quer pagar depois ou parcelar. Aí eu tenho que ouvir do juiz assim, olha, se você não pagar imposto, ele não vai ter dinheiro para pagar os funcionários, inclusive nós. É claro que não com essas palavras diretas. Bom, quer dizer, todo mundo está cedendo, todo mundo, mas o pessoal... E outra coisa que me deixa muito pé da vida, né, vamos dizer assim, como cidadão, é essa incerteza que você tem um governo X falando isso, o governo Y fazendo aquilo, a prefeitura fazendo aquilo, ninguém sabe nada.
Você não tem um caminho. Cada um fala uma coisa. É que, na verdade, é o seguinte, como aqui é um país que você, na verdade, nessa amostragem que é feita de o que está doente, o que já está contaminado e o que pode vir a estar contaminado, nunca ninguém tem uma estatística correta do que realmente está acontecendo. Sim. Então, quantos já foram contaminados? Aonde que estão contaminados? Como estão contaminados? Isso ninguém sabe. Sim. Então, fica naquela. Nós começamos uma quarentena muito antes, onde agora acha que vai chegar o pico, e antes de chegar o pico, querem soltar agora, fazer a flexibilização. Quer dizer, na hora que era para soltar, fechou. Na hora que é para fechar, eles soltam. Então, claro, daqui 15 dias, que quando vai começar a flexibilização agora, daqui 15 dias que vai ter o contágio e a infecção, vai dar outro pico. Aí que você vai dar outro pico? Não, agora é o pico. Então agora tem que fechar tudo, agora tem que parar tudo. E nessa parada, a economia vai junto com a saúde. Vai. Se a saúde vai para o buraco, a economia, a médio, curto prazo, vai para o buraco muito mais rápido. Sendo que a epidemia, você está prorroga, a economia vai chegar uma hora que não adianta mais prorrogar, porque não vai ter mais para onde sair. Não. Eu concordo. Então, quer dizer, então a gente fala que todo mundo quer, aperta cinto, dá isso, dá aquilo, e depois o emprego, vai ficar o quê? Se o SUS já está sobrecarregado agora, essas empresas pequenas fechando e falindo, o pouco de convênio que elas davam para os pacientes, eles vão perder. E isso tudo vai para o SUS. E o SUS vai aguentar isso? Já não está aguentando hoje? Aguentar isso? Não vai. Então, na verdade, fica um jogo de um joga para lá, um joga para cá, onde todo mundo tem medo de se contaminar. Eu tenho medo, a doutora Simone tem medo, você tem medo, todo mundo tem medo de se contaminar. Agora, todo mundo tem medo também agora, numa situação dessa, depois de 3 meses, no emprego. Quer dizer, você põe numa balança. Se eu não for trabalhar, se eu ficar em casa, eu morro de fome. Se eu não pegar a doença, eu fico bem, depois fico sem emprego. E vai viver do quê? Então, esse povo hoje colocam na cabeça desses pacientes, colocam na cabeça desse povo inteiro brasileiro, que, na verdade, tem que todo mundo se trancar em casa e achar que, eventualmente, vai sair uma corda de varinha mágica e amanhã o vírus vai acabar. O vírus vai continuar. Você flexibilizando, você isolando, você soltando, o vírus vai estar aí. Mal ou menos, a população, 60%, 70%, vai ter que pegar essa doença. Então, a gente também tem que se tratar mentalmente, espiritualmente. Você tem que ficar bem para ficar com uma boa imunidade para você passar por isso. Porque se você não pegar agora, não significa que você vai deixar 6 meses todo mundo isolado e o vírus vai embora. Não vai embora. Enquanto uma vacina não chegar, enquanto não tiver uma medicação própria para o tratamento e eficaz para o tratamento, a gente vai ter que, eventualmente, se flexibilizar. Com precaução. Todo mundo fazendo a sua parte, mas é o que você falou. Não só a gente se apertando, o paciente se apertando, as pessoas se isolando e o governo, tudo a Deus dará, tudo bem, maravilhoso, soltando dinheiro para todo mundo e o povo vai se ferrando. Porque é muito fácil você falar, fique em casa, não faz nada, numa casa confortável. Agora, vai numa comunidade onde um cômodo de 6 metros quadrados moram 20. Como é que você vai fazer um isolamento? Quem que vai colocar comida nessa casa? Então, tudo tem que tomar cuidado. Nem o ó e nem o borogodó. Você tem que, basicamente, soltar um pouco e começar a fluir para isso daqui começar a funcionar. Então, quando fala que, eventualmente, a doença é perigosa, a doença é grave, mas o que pode causar depois é pior ainda. Então, todo mundo tem medo, todo mundo está com medo de fazer as coisas, de sair. Claro, o povo brasileiro também, você não pode soltar completamente, porque se falou que amanhã flexibilizou, saiu, todo mundo quer sair na rua, todo mundo quer andar, quer correr, quer jogar, quer brincar. Não pode isso.
Eu acho que todo mundo tem que fazer sua parte. Quem dá para ficar em casa, fica em casa. Quem, eventualmente, é a pessoa que tem a maior probabilidade de ter a infecção, de complicar, fica em casa. E quem tem que trabalhar, tem que voltar para o trabalho. É verdade, não tem jeito. Não tem jeito. Eu gostaria muito que o governo pudesse patrocinar todo mundo, que não tivesse problema, todo mundo ia ficar em casa, mas infelizmente isso não dá. Fala, doutora Simone, que você queria completar alguma coisa. Veja, é o que o doutor Júlio disse. Quando nós tentamos achatar a curva, então pense assim, era não fazer isto, né? Então a gente está fazendo isso. Sim. Mas entenda, começou aqui e nós vamos chegar em dezembro, porque uma das piores maneiras, na verdade, houve muita discussão sobre isso e agora o tempo passou, mas inicialmente talvez o lockdown e não o isolamento social fosse o adequado, porque nesse momento nós já deveríamos estar realmente nas fases de reabertura, porque não faz sentido. Nós não, é o que nós já estamos dizendo, é altamente contagiosa. Então, muitas pessoas ainda vão ser contaminadas pelo vírus. Mas, psicologicamente, os que ficaram em casa, algumas pessoas conseguiram fazer um isolamento social muito fidedigno. Então, muitas pessoas me ligam. Eu faço parte de um grupo de mães do colégio do menor, o maior já está na faculdade. Aliás, posso fazer aquela coisa assim? Posso mandar um beijo para os meus filhos? Bom, os meus filhos estão fora de casa desde o dia 20 de março. Eu tenho a felicidade, eu tenho uma outra propriedade no interior de São Paulo, e eles estão com uma pessoa que trabalha comigo, é meu braço direito, que muito, Maria. Beijo para Maria. Está com o Pedro e o Lorenzo. O Pedro é estudante de medicina, primeiro ano de medicina. Ele está sendo altamente penalizado com um esquema de estudo que se chama ensino à distância. É inconcebível um aluno de medicina ser educado à distância, inconcebível por tudo. Não vou discorrer tecnicamente aqui, eu acho que não é o caso, mas eu tenho meus filhos, Pedro e Lorenzo, estão fora de casa desde o dia 20 de março. Eu visito, em média, uma vez por semana, aquela vida, né? Deixa a comida, entra pela porta de trás, deixa a comida numa mesa, a comida é higienizada, ela pega, entra para casa, fica. Por quê? Eu lido com pacientes de pronto-socorro e UTI. Meu centro cirúrgico, eu tenho alguns pacientes, sim, são eletivos. Para esses, né, nós temos hoje, os cuidados são iguais quando nós recebemos um paciente no centro cirúrgico, que não se pode 100% afirmar. Alguns hospitais da região têm trabalhado com um sistema de Covid-free, assim como o grande hospital de São Paulo. Esse eu faço questão de dizer o nome, é ACD. A ACD, ela tem realizado cirurgias bastante seguras, com um protocolo de alta confiabilidade. Nós temos realizado cirurgias na ACD, é um hospital Covid-free, porque ele não tem um pronto atendimento para esse perfil de paciente, mas aqui no ABC, as instituições privadas, elas já estão se monitorando, elas já estão se preparando para a retomada, porque é o que o Júlio disse, as patologias, elas continuam, as pessoas não deixaram de ficar doentes. E quando você não trata aquilo que você já tinha, você descompensa isso. Enfim, psicologicamente, eu queria citar também, eu acho importante, nós temos, em toda a rede privada, houve um convênio que, de maneira espetacular, tratou os seus pacientes. Não quero fazer merchan, mas tem que fazer a citação. Foi o Prevent Senior. O Prevent Senior, ele possibilitou aos pacientes receber toda a medicação e infraestrutura em casa. Foi sensacional. Ele agiu com cabeça de primeiro mundo. Ele foi na prevenção. Ele tratou a prevenção e tratou os doentes de uma maneira, assim, bastante inteligente. Então, a mídia inicialmente chegou a chincalhar o PVC,
pelo perfil de paciente que eles têm. É um perfil de paciente idoso, mas eu acompanho, eu não trabalho para escrever, tá? Fica bem claro, não temos nenhum conflito de interesse. Você só está dando uma informação. Não sou funcionário da Prevent Senior, mas eles realmente agiram com rigor e com uma correção. Eles têm alto índice de recuperação de pacientes idosos. E é bom você informar, porque realmente a mídia, no começo, realmente retratou como se fosse um absurdo. Só que o nicho de mercado da Prevent Senior realmente aquele nicho de mercado que qualquer outra seguradora ou plano de saúde não quer. Mas, não Pedro, eles tiram com uma correção, idoneidade, rapidez, e realmente eles têm um índice de recuperação dos pacientes deles muito grande. Agora, eu estou te se você me pergunta se eu gostaria de tratar COVID num paciente de 30 anos ou um de 90, o que você acha? Não é? Enfim, mas nós, profissionais da linha de frente, nós temos medo, sim, todos os dias, independente da nossa religião. Eu e o Júlio temos religião parecida. Eu rezo muito, eu peço não só por mim, eu peço por todos os meus colegas de trabalho, eu peço pela minha família, porque meus irmãos e os meus sobrinhos eu não vejo há quanto tempo. É verdade. Não vejo cunhados, não vejo cunhadas também. A família é grande, né? Se eu falar de um lado só, do outro lado, não. Não tenho visto cunhados, cunhadas, os meus irmãos, meus sobrinhos. Então, todos estamos passando por um momento do isolamento social e, obviamente, a gente vai pregar esse isolamento de que maneira? O uso da máscara facial. A máscara facial, ela previne que se você estiver contaminado sem sintomas, lembre-se, 80% das pessoas não terá nada. Não vai errar, não vai tossir, vai ter um leve mal-estar ou nem isso. Então, para que você não contamine a outra pessoa, por favor, use a máscara. E usar a máscara não te impede de ir trabalhar. Você vai se adaptar a algum conforto inicial, mas você vai se adaptar. Não é necessário que as pessoas usem o face shield. Não é, eu vou sair paramentado na rua. É uma besteira. Você corre mais risco de se contaminar. Quanto mais coisa você colocar em você, você se expõe a um risco de contaminação maior. Porque chegando em casa, você tem que lavar tudo isso. Então, eu vejo pessoas de luva no supermercado. Dá vontade de chorar. Ela pega aquela luva, ela pega, e depois ela esfrega bem, passa álcool gel na luva. Então, são medidas que não têm sentido. Então, o bom e velho sabonete, lavar as mãos e depois passar álcool gel. Desculpe eu estar falando, mas eu preciso falar. Não basta passar álcool sem lavar as mãos. E todos que trabalham no hospital, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, os funcionários, as recepcionistas, todo mundo tem passado por um período de muita incerteza e muito medo. Mas eu acho que nós estamos aprendendo algumas coisas. Solidariedade foi uma coisa muito legal, aquela coisa do meu vizinho precisa de alguma coisa, o meu vizinho de lá, ou alguém que eu conheço. As pessoas, elas espiritualmente, elas estão tendo algum tipo de mudança. E eu espero que tudo isso passe, que tudo isso acabe. Lamentavelmente, nós só temos previsão de vacinas para outubro, na melhor das hipóteses. Não quer dizer que elas vão estar no Brasil em outubro. Então, até lá, nós vamos fazer o quê? A gente vai se trancar em casa e deixar... O que vai acontecer? Eu acho que realmente esse rastro para a economia, como médica, né, o número de pacientes, os atendimentos hospitalares, entenda, tudo é uma cadeia, e essa cadeia vai ter que engrenar de maneira diferente, mas ela vai ter que acontecer. Eu concordo. E também é que a gente... Bom, na verdade, eu como não estou na linha de frente, eu posso dizer, acho que por todo mundo, a gente tem realmente muito
muito orgulho do pessoal que está na linha de frente. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, a gente tem que tirar o chapéu, porque a gente realmente... Isso o povo brasileiro tem. A gente tem muito defeito, mas uma qualidade nós temos. Quando o nosso povo está sofrendo, a gente ajuda mesmo. A gente vai para frente, né? E isso realmente o povo brasileiro tem. Isso eu tenho que tirar o chapéu. E vocês que estão na linha de frente, não tem nem como falar. Vocês já sofrem assim uma parte psicológica muito grande, porque você lidar com dinheiro, valores, já é uma coisa. Agora lidar com vida, não tem comparação, né? Então, e o que eu acho importante também é a gente dizer isso que você está falando. É claro que você tem que ter precaução, mas não pode ter pânico. Porque o pânico também, ele também mata, do mesmo jeito. Você quer chegar no hospital e você quer encontrar alguém que te veja como ser humano. Exatamente. A doença é grave, sim, mas nós, antes de tudo, ou a primeira coisa que nós vemos é uma pessoa que chega sofrendo. O Júlio também é assim, apesar de ortopedista. Enfim, ortopedista não é muito médico, né? Mas o padrão... Eles não são muito médicos. Eu torço o pé para falar com ele. Quando ele fala para o paciente, sabe o nome, ele trata direitinho, viu? Cuidado, que se ele estiver perto de você, ele vai quebrar a tua perna. Eu quero ela, viu? O problema maior, acho que hoje, é que, na verdade, é o seguinte. Nunca ninguém, acho que dos últimos 50, 60 anos, nunca ninguém tinha enfrentado um problema como esse. Não, no Brasil... Na verdade, nunca. Quando você fala disso, isso basicamente é exatamente como uma guerra. Só que é uma guerra onde o inimigo é invisível, a gente não enxerga o inimigo. E, na verdade, vai chegando um período de qualquer guerra que você, mais ou menos, tem uma previsão de quando isso vai terminar. Porque numa guerra que você está vendo, se você está indo ou se você está chegando, ou você vai ou você recua. Agora, o problema depois de 110 dias de uma pandemia, onde basicamente não temos a certeza, o problema maior é a incerteza. Isso daí vai dar até onde? Aonde isso vai chegar? Aonde isso vai levar? Então, essa incerteza de não saber o quando que isso vai terminar, que vai minando também as pessoas psicologicamente. Sim. Não só os pacientes, como a gente que faz o tratamento desses pacientes. Porque quer queira, quer não, nós também somos seres humanos. Da mesma forma que as coisas afligem eles, da mesma forma que eles têm medo de pegar, ir para uma UTI e ser entubado, nós também temos medo disso. Porque, na verdade, ninguém vai saber o como você vai pegar, todo mundo sabe, você vai pegar de uma forma ou de outra. Agora, como que você vai reagir frente a isso? Você pode não ter nada, você pode dar uma tossidinha e ter uma febre e evoluir muito bem, e eu posso pegar e ter que ser entubado. Então, essa incerteza é uma coisa muito difícil. Para você trabalhar essa incerteza dentro de você é complicado, porque a gente também não pode ser fraco e ir atender o paciente já de uma forma de derrota, porque ele já está com um problema, a gente tenta dar força para ele, eventualmente, mesmo tendo a doença, tendo o problema, encorajá-lo que tudo vai dar certo. Mas quando a gente vai para casa, a gente chega em casa, eu tenho uma mãe que mora comigo, que ela tem 75 anos, então ela ficou 2 meses fora. Quanto tempo ela teria que ficar fora? Não sei. O pico nunca chega. Eu trouxe ela de volta para casa. Então, eu tenho medo de chegar em casa. Estou contaminado? Não estou contaminado? Ela vai pegar? Ela não vai pegar? Então, da mesma forma que todo mundo se aflige... Eu fiz o exame ontem e veio negativo. Estou negativo. Ai, que bom. Então, na verdade... Passaram de ano, então. Na verdade... Esse envenenamento mental que dá na cabeça da gente, isso aflige muito a gente, porque a gente não sabe exatamente o quando vai chegar, o quando vai acabar, a incerteza é muito grande. Você sabe que eu tenho uma pergunta também, são duas. Na verdade, tem um general americano, que eu esqueci o nome, que é uma guerra, como o Dr. Júlio falou. Dizem que a primeira vítima de uma guerra é a verdade, né?
Realmente não tem jeito. A gente não tem a verdade. A gente tem informações que cada um fala, fake news, tudo. A gente falaram que a pessoa que pegou a Covid não pega mais. Agora já estão falando na China que as pessoas que já pegaram estão pegando de novo. Isso você tem essa informação para nos dar? Vamos lá. Olha só. São duas situações. Primeiro, a pessoa pegou de novo ou ela não tinha se curado? Segundo o que eu sei, eu não tenho certeza, a pessoa se curou e voltou a ter. Não. Veja, eu acho que o doutor Júlio também não pode dar essa resposta 100%. Nós estamos em estudo. Imunologicamente, entenda, ele é um vírus. Um vírus é um ser vivo altamente mutante. Por Sim. Isso, nós não temos uma única gripe na vida. Por isso que você tem a influenza, que você toma vacina todo ano e você pode... E vai mudando, é verdade. Sim. Certo? Não seria usual. Não é comum e as pessoas que se reinfectam, por aspas, podem... O que se estuda? Elas não tiveram o seu ciclo completo da doença e é uma recrudescência do que já havia. Isso é uma possibilidade. E a outra possibilidade de reinfecção, isso está sendo estudado. Tá. Acho que não há possibilidade de te dizer. Não dá porque ainda é muito pouco tempo de doença e, eventualmente, a gente não consegue ter aquela evolução do estudo do o que foi contaminado e o que foi curado. Porque muitas vezes a gente pode falar que tem um Covid-19, que tem um vírus, o paciente pegou e fez um anticorpo contra esse Covid, será que não tem uma outra cepa que pode vir e eventualmente te reinfectar? Isso ninguém sabe, porque o influenza não é assim, e é um vírus. Então, na verdade, você toma uma vacina por ano. Exatamente. Isso, na verdade, você vai ter que esperar a evolução, passar todo esse tempo, toda essa epidemia, porque assim, a pandemia vai embora, mas o vírus não vai embora. O coronavírus está aí sendo estudado há 10, 12, 15 anos. É que agora teve uma mutação de uma infecção que contaminou todo mundo, porque antes só ficava basicamente em morcego, em animais silvestres. Só que o coronavírus, a SARS, existe há 10 anos. Então, o que você realmente está imunologicamente salvo, isso ainda ninguém sabe. Bom, gente, olha, a gente acha que 1 hora é bastante, já deu praticamente. Então, eu gostaria de, primeiro, agradecer a doutora Simone e ao doutor Júlio, convidá-los de novo para a gente continuar a nossa conversa uma próxima vez. Sim. Né? Se Deus quiser, com o doutor Helder aí, junto, né? Estabelecido, né? E dando informações assim de como que ele sentiu essa parte de vivência, né? Então eu gostaria de deixar um tempo para a doutora Simone e depois do doutor Júlio fazer as suas conclusões. Por favor, doutora Simone. Eu vou usar o meu tempo para fazer um apelo. Sou funcionária pública do Hospital Geral de São Mateus. O Hospital Geral de São Mateus, ele foi fundado em 1991. Ele atende a população de São Mateus e toda a região. Semana passada, nós tivemos o desprazer de receber do senhor secretário de Saúde a informação de que o hospital vai ser desativado e vai virar um hospital, talvez, de campanha. Nós temos links, e depois eu vou pedir para o Pedro se eu posso inserir o link. Temos abaixos assinados. Nosso hospital é um hospital que tem selos de acreditação e qualidade. Somos amigo da criança, amigo do idoso, parto humanizado, hospital verde, somos hospital referência de captação de órgãos. Nós fazemos uma média de 485 mil exames por ano, o ano passado. Nós tivemos uma média de ocupação anual de 83% dos leitos. Temos UTI adulto, crianças
pediátrica, neonatal e um centro de queimados. É um hospital que realmente faz muita diferença para a região da Zona Leste. Ele tem possibilidade de 205 leitos, atualmente apenas 140 leitos ativos, por conta de que o pessoal se contamina, se afasta, fica doente, pessoal de enfermagem e médicos, administrativo, questões governamentais. Então, eu faço um apelo, eu uso os meus minutos para fazer um apelo, que um hospital desse porte, um hospital que realmente faz a diferença, não seja jogado fora, com essa conversa de que a gente tem que fazer hospital de campanha, o que eles já tentaram fazer em Guaianazes e por algum motivo político não se concretizou, que a gente possa não perder, num momento como esse, mais um hospital. Que absurdo, né? Eu vou dar um exemplo que a gente pode ter aqui na minha região, né? Claro que eu não conheço a região de São Paulo. Só um minutinho, doutor Gil, o senhor já vai falar. Nós temos um hospital de Jardim que está desativado. Há meio ano está com um problema político não, de família, de herança. Por que eles não tomam aquele hospital, reativa e depois devolve para a família? Pagam IPTU, isento IPTU, sei lá. Agora vai desativar um hospital que está pronto para fazer um de campanha. O pior é assim, se ele fosse pronto e não funcionar, eu estou te dizendo que média de 83% de ocupação. Enfim, Pedro, quero agradecer grandemente pela oportunidade, pelo espaço, por nós termos podido falar com vocês, havendo interesse à disposição. Muito obrigada. Eu vou pedir para você depois deixar o seu link lá, a gente vai colocar lá no programa, também no e-mail do programa, né? E todas as perguntas, né, vão ser retransmitidas para você e para o doutor Júlio. Doutor Júlio, por favor, fique à vontade. Obrigado. Primeiro eu agradeço aí o convite de vocês pelo bate-papo, foi uma conversa super produtiva. Eu só gostaria de falar duas coisinhas. Primeiro, que a gente não vai cair e não vai morrer. Tá certo? O Brasil ainda é um país muito grande, é um país, como você disse, de muita solidariedade. O brasileiro ainda tem muita alegria e muita felicidade, não vai ser isso que vai derrubar a gente. Claro que nós estamos numa guerra, é uma epidemia, é uma patologia grave, onde muita gente não sabe, eventualmente, aonde pode levar, vai morrer muitas pessoas, mas a gente vai aprender muito disso. O país é um país muito grande, o país é um país muito solidário, a gente já viveu épocas muito piores e algumas coisas piores ainda estão por vir que ninguém sabe. Então, eu peço que as pessoas se cuidem, que as pessoas mantenham a alegria ainda da vida, e eventualmente não é isso que vai deixar a gente acabar com um país que está tentando lutar e tentando sair das cinzas aí, basicamente, para fazer um futuro melhor para as crianças que estão vindo. Então, é uma doença grave, a gente sabe que é um alto grau de contágio, mas não é um grande poder de agressão. Muita gente vai entrar nessa, vai sair dessa, o país vai sair disso. Muito importante cuidar da sanidade mental, a gente tem que ficar muito bem, cuidar da saúde, uma boa alimentação, fazer atividade física, começar a trabalhar, lembrar que o país, para a gente viver e para a gente dar um futuro melhor para nossas crianças, tem que ter o trabalho e não deixar tudo isso terminar com a economia, terminar com o país inteiro. Então, eu acho que se cuidar é importante, isolar quem deve isolar e trabalhar quem tem que trabalhar. Cuidar da saúde, cuidar da humanidade e vamos tocar em frente que o país vai sair dessa. Gente, eu agradeço. Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem uma outra oportunidade, tem uma série de perguntas que o pessoal fez, só que infelizmente eu não tenho mais tempo. Então, se vocês puderem me dar uma chance de novo de participar, vamos. Eu gostaria, talvez, a próxima semana. Eu vou marcar o mais rápido possível. A gente marca e a gente só vai ficar... A gente marca uma outra e a gente só fica para responder perguntas. Eu acho legal. A gente pode fazer contínuo. Vamos fazer uma continuação.
Eu agradeço muito a doutora Simone, doutor Júlio, obrigado. E, gente, muito obrigado, até a próxima semana, tá? E vamos ter esperança, que realmente é o que a gente pode ter, solidariedade e esperança. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, gente. Tchau, tchau.